me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, existem verdades em Deus que são imutáveis. E uma delas é o amor que Deus tem por você. Amém? Você pode dizer para o seu irmão, diga assim, ó, Deus te ama. Você é importante para Ele. Irmão, você é muito importante para o Senhor. Amém? Eu convido você a dar a mão para o seu irmão. Sabe, irmãos, nós estamos aqui, como foi ministrado aqui desde o primeiro momento, com um único propósito: de adorar ao Senhor. Amém? A Bíblia diz, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então nós estamos num número muito maior que isso, então é certeza de que Deus está aqui. Amém? E ele diz também que se algum dentre nós concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, assim também será ligado no céu. Amém? Você vai ligar comigo no céu? Vamos nos ligar em fé. Então abre a sua boca e comece a glorificar o Senhor. Comece a dizer, Pai, eu estou aqui, Senhor, unindo a minha fé com a fé do meu irmão. Pai, nós estamos alinhados à Tua palavra, Senhor, e nós declaramos, ó Pai, que nesta noite, Senhor, toda a nossa adoração vai tocar o céu. Aleluia! E tudo aquilo que está disponível para nós no mundo espiritual, Senhor, será liberado nesta noite. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta hora, Pai. Senhor, tira toda a inquietação do meu interior. Senhor, tira os meus medos, as minhas incertezas. Pai, eu entrei aqui nesta noite e clamei, Senhor, traz resposta ao meu coração. Senhor, o inimigo tem me oprimido, o inimigo tem, Senhor, falado mentiras acerca da minha vida, mas eu quero ouvir a Tua verdade, porque ela é que nos liberta, ela é que nos transforma. Senhor, o Seu amor é incomparável. Senhor, o Senhor não nos desistiu de nós. Oh, aleluia! Deus, a Tua palavra diz que todos quanto Te buscarem, o Senhor se deixará achar. Pai, nós nesta noite clamamos a Tua presença, invocamos, ó Deus, a Tua presença. Pedimos, Espírito Santo, vem, 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 Senhor, toma lugar nesta reunião. Oh Deus, se revela a nós.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor manifesto. Deus, fala conosco nesta noite. Oh, Espírito Santo, toma o seu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar seu assento. Aleluia. Irmão, como é bom um feriado no meio da semana, né? É bom ou não é? É bom para uns, é ruim para outros, né? Mas eu confesso a vocês que todas as vezes que tem esses feriados e a pastora resolve ficar longe de mim, parece que fica um vazio dentro da minha casa. E sexta-feira eu confesso que eu estava tão perdido, irmão, tão desanimado. Eu estava em casa assim. Você fica totalmente perdido. E aí, eu lembro que eu, já há muito tempo assim, eu não consigo sentar no sofá para ver nada. E aí, comecei a passar o canal de televisão, aí tinha um documentário. E me chamou a atenção e eu comecei a ver aquele documentário. E o interessante é que ele estava trazendo história de homens e mulheres que se superaram acerca dos desafios que eram propostos por meio de maratonas, de corridas de curta distância, mas os desafios que eles enfrentaram e que eles superaram para chegar a um objetivo, a um foco, a um desejo estabelecido. E ali Deus começou a falar comigo. Porque eu confesso a vocês que esses dias eu andei meio assim, um pouco desanimado com algumas coisas. E Deus, ele vai nos impulsionando, vai nos fortalecendo nesses momentos em que você está um tanto quanto meio perdido, esperando o tempo de Deus, o agir de Deus, o favor de Deus, o já de Deus. Porque embora você tenha convicção daquilo que Deus tem para você, tem momentos que você clama para Deus remir o tempo. Não é assim? Embora você tenha certeza de que Deus vai fazer, você quer ver o tempo ser remido, mas não tem como, porque existem fases que Deus prepara para o seu crescimento e para o teu fortalecimento, a fim de um propósito definido. E assim, nesse documentário ia mostrando pessoas que foram desencorajadas a dar continuidade aos seus propósitos. Diante de tantos desafios, de tantos insucessos, mas dentro dela mesma existia uma convicção, existia um propósito, existia um alvo. E elas acabaram se preparando para um tempo e alcançaram os seus ideais. E quando nós olhamos para a nossa vida cristã, e Paulo, ele define muito bem isso, ele como Jesus, ele mostrava os afazeres dos dia a dias para nos trazer verdades espirituais. Jesus falava por meio de parábolas, mas Paulo falava por meio do seu cotidiano, daquilo que era notório para a vida de todos. E eu queria que você abrisse comigo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. E Deus falou muito comigo nesse texto, e eu quero que Deus me dê graça para compartilhar isso com você nesta noite, porque da mesma forma que mudou a minha vida nesses 2 dias que eu estive longe da minha esposa, também vai mudar a sua. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Nós vamos ler 12, 13 e 14. Diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas vou
prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante, prossigo para o alto, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esse texto é conhecido por muitos já citaram, muitos citam ele ainda, né? Como se fosse um texto motivador para que você pudesse avançar ou continuar diante daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. Mas esse contexto, na verdade, quando Paulo escreve esta carta, que é conhecida como uma das cartas prisionais, onde Paulo escreveu 4 cartas quando estava encarcerado. Alguns estudiosos dizem que era em Roma, outros dizem que é em Cesareia, outros que dizem que é em Efésios. Mas enfim, não temos a precisão em que cárcere Paulo estava, mas sabemos que ele estava encarcerado, segundo as suas cartas pastorais, nos leva a entender que esse momento foi o momento em que Paulo estava preso. E Paulo entende necessidade de motivar a igreja de Éfeso, porque embora Éfeso fosse uma igreja próspera, uma igreja exemplar na sua doutrina, era uma igreja que tinha alguns conflitos espirituais. E Paulo escreve essa carta para que eles possam ver na pessoa de Paulo a motivação para continuar na sua caminhada e no seu crescimento espiritual. E quão difícil é, irmãos, você motivar pessoas quando o estado em que você está te limita. Porque é muito difícil você falar acerca daquilo que Deus é capaz de fazer, quando de fato você está vivendo um caminho contrário, diferente daquilo que você esperava. E quando Paulo escreve o versículo 12, ele faz um paralelo, ou então dá uma direção daquilo que ele tem como desejo. Então, qual é o referencial de Paulo? O referencial de Paulo é Cristo. E ele está falando que a vida cristã não é uma vida de brincadeira, é uma vida com propósito, é uma vida com direção, é uma vida com alvo. Aonde nós temos sustentado a nossa fé? Aqui nós estamos correndo, estamos buscando o quê? O que nós desejamos? O que nós esperamos? Quem são os nossos referenciais? E Paulo está dizendo justamente isso. Ele, no versículo 12, ele vem dizendo: olha, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo que fui também alcançado por Cristo Jesus. Que é uma vida de experiências com Cristo, ao ponto de você não ser mais afetado pelo mundo natural. E aí ele nos propõe desta forma, como esses competidores, para que nós possamos correr ou propor uma corrida de fé. Porque a vida cristã é uma vida sustentada de fé. Né? Como é que nós cantamos o primeiro cântico aqui? Esse é o dia, esta é a hora,
de nós começarmos a sustentar a nossa vida em fé. Olhar para as coisas que não são como se já fossem. Mas infelizmente, será que nós chegamos a esse patamar? De uma vida de fé inabalável? De uma vida de fé em que nós somos de fato sustentados não pelas circunstâncias que vivemos, mas pela certeza daquilo que virá. E é nesse contexto que Paulo diz, e aí no versículo 13 ele diz, irmãos, mas quanto a mim, ele traz para ele. Quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E ele traz 3 ensinamentos para mim e para você, para que nós possamos correr uma vida de fé. A primeira coisa que Paulo faz é dizer, esquecer do quê? Das coisas. Então o que ele está dizendo? Eu apaguei o meu passado. E a coisa que nós temos mais dificuldade, irmãos, é de apagar o nosso passado. Quem era Paulo? Paulo era cidadão de Tarso, conhecido como Saulo. E alguns dizem que Saulo mudou de nome. Não, Saulo é Saulo e Paulo é Paulo. Saulo é o seu nome hebraico, judeu. E quando Paulo, por ser cidadão romano, ele adotou o nome de Paulo, porque tem o mesmo sentido, mas um nome de fácil aceitação entre os gentios. É como se Mohamed, é como se fosse José. Então Paulo, na verdade, ele era Saulo, cidadão de Tarso, romano, judeu, um homem que foi doutrinado aos pés de Gamaliel, fazia parte da seita farisaica judaica, perseguidor dos cristãos, um homem que servia dentro da sua linha doutrinária a Deus a fio e a espada, perseguiu vários cristãos, prisionou, esteve presente no primeiro mártir, né? Que ele concedeu na morte de Estevão. Então esse era o homem. Paulo, doutor da lei, evidências de que era formado em direito, tecelão, um homem que uma série de habilidades. E ele está dizendo assim, ó, para que eu possa continuar naquilo que fui chamado para fazer, eu preciso apagar o meu passado. Eu preciso deixar o meu passado de lado. Porque tem pessoas, irmãos, que são presas ao passado. E não conseguem avançar, não conseguem esquecer. Ah, eu era assim, eu era assado. Ah, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ah, se eu pudesse. Irmão, esquece. O seu passado não serve mais. Ah, eu era muito bom. Era. Agora você tem que ser melhor. Ah, eu fazia isso. Esquece. Porque se você não esquecer e não focar naquilo que Jesus te chamou de fato para fazer, você não vai conseguir avançar. E Paulo está escrevendo para Éfeso justamente para olhar para ele e dizer, mano, o cara está preso. Está escrevendo para quem está solto, dizendo, olha, eu tenho um chamado em Deus, me foi proposto pelo Senhor, e o que eu tenho que fazer é esquecer o passado, é esquecer as coisas que eu estou deixando de lado, para continuar
para correr a caminhada da fé. Aleluia. Para aprender a descansar nas coisas que Deus tem para mim. Era um jovem perseguidor na sua juventude. Paulo era conhecidíssimo, era circuncisado, doutor da lei, conhecia tudo. Mas nada disso importava para aquilo que Jesus estava chamando para fazer. Aleluia. Então Paulo, ele era um fariseu. E é tão difícil, irmãos, quando você começa a sua caminhada para entender aquilo que é proposto pelo Senhor. Eu lembro quando nós nos convertemos, e eu contei isso aqui uma vez. Eu achava que dentro daquilo que eu carregava, eu poderia ser muito útil no Evangelho. E até que eu ouvi de Deus a seguinte frase: tudo que você tem, eu não quero. Lembra disso? Aquilo feriu meu coração mimado. Aí Deus falava assim: mas tudo que você tem, eu vou tirar. Foi eu que te dei. Mas quando você tiver um pouquinho de mim, aí eu vou começar a fazer. É o que Paulo está dizendo. Se você não esquecer as coisas que você está carregando, que você está trazendo, você não vai entender o que Deus tem para você no futuro. Você vai ficar preso a isso. Paulo decidiu mudar radicalmente a sua maneira de ser. E ele entendia que aquilo que ele estava recebendo de Jesus era desafiador. Tanto é que Paulo escreveu 14 cartas dos 29 do Novo Testamento. Paulo tem as cartas pastorais, doutrinárias. Entre as 4 cartas prisionais que escreveu a Filemão, a Filipenses, ao Efésios, aos Colossenses, eram cartas que traziam dentro do seu campo a motivação para olhar para dentro do seu ministério e dizer que mesmo que ele estava passando ou encarcerado, jamais você poderia desistir da fé. Jamais você poderia desistir da tua caminhada e no teu propósito e no Senhor. Porque Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio, mas se nós não nos vincularmos disso tudo, irmãos, nós não vamos poder avançar no propósito que Deus tem. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para a sua vida. Mas você tem que apagar o teu passado. Olhar para o futuro que lhe é proposto. E é isso que Paulo está nos ensinando. Existe uma carreira proposta para nós. Mas precisamos deixar de lado. Aleluia. Mas o que acontece? O diabo não deixa você esquecer do teu passado. Ele vem sempre te apontando. Vem sempre te acusando. Mas quando o diabo fala do teu passado, irmãos, lembre-se do futuro dele. Porque ele já é um derrotado. E a Bíblia diz que do teu passado, Deus não quer saber. Se confessarmos os nossos pecados, certamente Ele é fiel e justo para nos perdoar e lançar no vale de esquecimento, e dos teus pecados não se lembrará mais. Porque tem pessoas que não se perdoam, irmão. Tem pessoas que não se perdoam. Cometeu um erro, e esse erro trouxe consequências, mas você diz para si mesmo: eu não me perdoo. Jesus já te perdoou, Deus te perdoou. Não fique preso a isso, esqueça o teu passado.
Amém? A segunda coisa que Paulo diz: prossigo. O que é prosseguir, irmãos? É ir em frente, continuar, não desistir. É isso que faz a diferença. Não importa quantas vezes as coisas aconteceram e não deram certo, mas levanta, se coloque de pé e continua. Deixe o Espírito Santo te impulsionar, renovar as tuas forças e fazer com que você vá adiante. Porque Paulo é a inspiração para todo cristão. Quer ser um bom crente, irmãos? Leia as cartas paulinas. Toma Paulo como referência. Aí você vai ver o que é uma vida cristã. Uma vida que não se abate. Quando você vai vendo a vida de Paulo, o ministério de Paulo, Paulo passou dificuldade. Paulo foi encarcerado injustamente. Paulo foi perseguido. Paulo trabalhou no ministério. Paulo não foi peso para ninguém. E mesmo assim, ele encontrou uma série de dificuldades, uma série de obstáculos. Mas não parou. Não parou. Mas que dá vontade de parar, às vezes dá. Não dá? Não dá, irmão? Dá. Às vezes dá. Às vezes você está pregando, Deus te coloca alguém na frente, você tem que ministrar em amor. E as pessoas desprezam. Eu falei aqui que Deus uma vez colocou um rapaz e eu ministrei tanto em amor, mas o cara era pensa num cara ruim, irmão. Ô cara ruim. Aí um dia eu me cansei dele. Perdi a paciência, falei, você quer saber de uma coisa? Cara, eu te mostrei o céu. Você não quis? Vai pro inferno. Foi com essa expressão, não foi uma pressão diminuída. Ele parou, olhou para mim, falou, cara, você tá mandando pro inferno? Eu falei, não, cara, você tá indo sozinho. Porque a vida que você está querendo levar, cara, não vai te levar pro céu. Você vai de fato pro inferno. E não vai demorar muito. Aí perdi o contato com ele. Sumiu. Nós fomos pro sul. Aí quando nós voltamos, encontrei um amigo em comum. Falou, rapaz, você não sabe quem está te procurando. Falei, quem? Fulano de tal. Falei, não brinca. Como é que ele tá? Falou, cara, tá congregando. Eu falei, é. E ele disse que naquele dia que você mandou ele pro inferno, ele despertou. Você entendeu, irmãos? Existem momentos que às vezes o inimigo quer fazer você parar de todas as formas. Aquele foi um rapaz que não me motivou. E na época eu era um evangelista, já pensou? Evangelizando um rapaz. Mas sabe o que é interessante? Que Paulo nunca fez distinção entre a sua vida ministerial e a sua vida secular. Por isso que Paulo diz assim, ó, quando você prega o evangelho, prega em tempo e fora de tempo. Aí tem pessoas que dentro da empresa, não posso falar que eu sou crente aqui. Nem pode imaginar. Eu sento até na roda dos escarnecedores para fazer de conta que eu sou um deles. Ainda uso o texto de Paulo. Eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Eu me fiz de sábio para ganhar os sábios. Eu me faço de ímpio para ganhar os ímpios. Não funciona, irmãos. Aonde você estiver, você tem que ser luz. Aonde você estiver, você tem que prosseguir. E Paulo sabia muito bem quem ele era. Então quando você sabe o que você é, irmãos,
Não importa se você esteja preso, não importa se você está passando fome, não importa se você tem dificuldade, não importa se você está lutando, o que importa é que você continua na direção que Deus te deu, nos propósitos que Deus te deu. Como diz, ninguém pode nos parar, ninguém pode parar aquele que sabe quem é em Deus, ninguém pode parar aquele que tem convicção em Deus, ninguém pode. Mas o que está acontecendo nos últimos dias? As pessoas não estão prosseguindo, estão parando, estão aceitando, estão se acuando e morrendo, desistindo. Ele perseguia incansavelmente a similaridade de Cristo. Ele olhava para dentro dele, e ele buscava. É o que ele está dizendo no 12. Não é que eu já tenha alcançado, mas eu continuo buscando. Quais são os teus referenciais? Quem você está seguindo? É Cristo? Ou é um cantor gospel famoso? Hã? Ou um pregador? Ou um cantor? Quem é o seu referencial? Hã? Tem um ditado que diz: diga com quem andas, que direis quem tu és. Se você está andando na presença do Espírito Santo, vamos dizer, esse é um santo. Esse é um santo. Mas se você está andando com referenciais que não contribuem, querendo ou não, você é influenciado. Quem é o teu referencial? Hã? É Cristo? Né? Porque às vezes as pessoas tomam para si pessoas como referencial e ficam iguais, ficam semelhantes. Você não é você, você é o outro em você. Vai pegando o jeito das pessoas, mas não pega o referencial de Cristo. E Paulo perseguia incansavelmente esse propósito. Havia em seu coração um desejo profundo, não só de aprender, mas de conhecer e de andar com Ele. Ele disse: eu tive um propósito em Cristo, e eu não tenho alcançado ainda, mas eu busco incansavelmente. Sabe para quê? Para que Jesus seja glorificado nele. Se eu busco ser cada vez mais parecido com Ele, certamente Ele será glorificado em mim. Mas qual é o nosso problema, irmãos? Que a gente não tem esse referencial definido. Quais são os nossos referenciais? O problema é que a gente vem ou acaba buscando para outras coisas, como se aqui fosse um fast food. Eu venho, peço, Jesus me dá e eu vou embora. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: vocês são excelentes, mas vocês precisam sustentar o crescimento espiritual. E eu quero motivar vocês a buscar isso, a correr essa carreira da fé, a entender essa carreira, essas coisas da fé. Não é o cárcere que nos aprisiona. Nós somos livres nele, somos sarados nele, somos curados nele. E Paulo ardia em seu coração esse desejo da vinda de Jesus, e ele não queria ser reprovado, ele queria ser aprovado no dia em que isso acontecesse. Por isso que a busca dele era uma busca de aprovação, alinhada com ele. Por isso que no versículo 17, ele pode bater no peito e dizer: olha, sejam meus imitadores, como eu sou. Quem aqui é imitador de Cristo?
Quem aqui é imitador de Cristo? Pode bater no peito como Paulo. Ela pode me imitar? Você é um exemplo de fé? Hã? Você é um exemplo de fé? Alguém que pode olhar para você e você pode dizer assim: olha para mim, faça o que eu faço. Você é capaz? É estreito, né, irmão? É estreito. É estreito porque muitas vezes o que falamos não é o que vivemos. Muitas vezes o que nós propomos não é o que fazemos. O Abdo ministrou aqui. Irmão, sabe qual é o plano original de Deus? Qual é o plano original de Deus? Hã? Quando você olha os textos, o plano original de Deus não é salvação. O plano original de Deus é que o homem domine sobre todas as coisas. Esse é o plano original de Deus, mas o homem perdeu esse direito, porque pecou, errou, saiu da presença. Aí Deus precisou salvar o homem, trazer o homem de novo, para que ele possa dominar, e o homem ainda não entendeu isso. Você só vai ter o plano original de volta, quando você entender a salvação, quando você entender que você foi enxertado em Cristo, que o seu propósito é o que Paulo está dizendo. Eu estou buscando e quero que você também busque, que você prossiga para estar no plano original de novo, que você domine sobre todas as coisas. Não há mais enfermidade que te domine, não há mais falta de recurso que te domine, não há mais inferno que te domine, não há mais opressão que te domine. Você domina sobre todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo. Você não é mais afligido, porque você entendeu que a autoridade está no nome de Jesus. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra pelo nome de Jesus. Se você entender isso, o que Paulo está dizendo, prossiga, não desista, persista. Paulo perseguia isso incansavelmente. Irmãos, é como Jesus disse, sabe, juiz iníquo, julga a minha causa. Enquanto não acontecer, você não para. Enquanto o teu milagre não chegar, você não para. Enquanto Deus não mudar a tua sorte, você não para. Você continua declarando, você continua insistindo, que no primeiro sinal você abraça aquilo e começa a declarar: Senhor, eu já vejo. Aleluia. Eu já vejo. Eu já vejo. É assim, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. E a terceira coisa que ele fala: eu prossigo para o... Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? A pior coisa que tem, irmãos, é você conversar com crente sem esperança nenhuma. Qual é o teu alvo? Qual é o teu chamado? Qual é a tua visão? O que você espera? Nada. O que você espera da manhã? Que amanheça. E depois de amanhã? Que não chova. E depois de amanhã? Não sei. Seja o que Deus quiser. Sabe, irmão? Sem perspectiva, sem um foco, sem uma direção. Sem uma direção. Paulo tinha um foco, e ele não abria a mão dele. Ele esperava a vinda de Jesus. Como ela ia acontecer, não importa. Por isso que Paulo não tinha medo de morrer, porque ele sabia que se ele morresse, ele via Jesus. Se Jesus viesse antes dele morrer, ele ia ver Jesus. Então ele falou assim: olha, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu não vou abrir mão disso. Eu vou até o fim. Eu vou correr a minha corrida de fé. Eu vou até o fim. Eu não vou deixar
que o meu coração deixe de ver o Senhor. Eu não vou deixar que as perseguições deixem de ver o Senhor. Eu não vou deixar que o cárcere deixe de ver o Senhor. Ele está dizendo assim, ó, eu não vou parar. Os meus olhos espirituais estão focados em Cristo. Eu não vou desistir, eu coloco os meus olhos nele, eu prossigo para o alvo, para o firme vocação do meu chamado. Foco, irmão, direção, propósito. Irmão, quando você faz isso na sua vida profissional, acontece da noite para o dia? Não. É um tempo de preparação. Alguns enfrentam tantas dificuldades para chegar no seu ideal, mas não desiste. Não desiste. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Sabe o que Deus está dizendo? Assim, ó, existe um propósito na tua vida e você está deixando de lado, e eu estou acreditando em você. É como um pai que investe o tempo todo na vida de um filho com um propósito. Ele, pai, vou trancar a faculdade. O que você vai fazer, filho? Vou sair pelo mundo, curtir a vida. Aí você fala assim, ai filho, que alegria, tudo que eu sonhei para você. É assim? Não, você vai matar o seu pai de desgosto. É a mesma coisa que Deus está dizendo para você nesta noite. Irmão, se você tem um foco e Deus te chamou para aquilo, te capacitou para aquilo, não tire os teus olhos da direção que Deus te deu. Vai até o fim. Vai até o fim. Prossiga. Aleluia. Paulo está querendo deixar evidências da vida cristã. Não é a prisão, não é o cárcere, não é o estado que eu estou vivendo. Existe um propósito definido em Deus que eu não vou abrir mão. O meu foco é Cristo. O meu foco é o céu. O meu foco são as coisas de Deus. Não troco isso por nada. Abra comigo em Efésios 2:10. Prosseguir, irmãos. Deixa evidente que você só vai chegar quando tiver determinação. Paulo diz em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nela. Para entender o 3, temos que ler o 2. O que Paulo está dizendo? Irmãos, fomos preparados, criados por Deus, para fazer uma excelente obra. Por isso que não dá, irmãos, para que você, que tem propósitos definidos em Deus, não tenha obras de fé. Não dá. Porque nós somos chamados, preparados para isso. Paulo tinha essa certeza. E ele estava escrevendo para a igreja, nesse contexto, dizendo assim, olha, existem motivações maiores na vida do que você pensar só na sua própria vida. Qual é o nosso grande problema, irmãos? Qual é o nosso problema? É que nós estamos deixando os propósitos que Deus estabeleceu para nós. Jesus continuava vivo no coração de Paulo. E ele tinha uma certeza, irmãos.
ele buscava incessantemente ser cada vez mais parecido com Cristo. E assim como um esportista, ele estava se esforçando, passando pelos mesmos caminhos, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar a Deus, e dando sinais e exemplos de que é andar uma vida de fé, uma vida de convicção, uma vida de superação, uma vida de esforço. Ninguém consegue nada, irmãos, sem que se esforce. Ninguém consegue nada sem que você tenha o seu suor, a sua dedicação, o seu empenho. Não tem, irmãos. Não tem. Uma árvore que não tem raiz profunda, que não alcance o lençol freático, jamais pode frutificar. Então, se a sua vida cristã não é uma vida fundamentada nesses 3 princípios, irmãos, esquecer de quem você era e lembrar de quem você é hoje, viver o teu presente em Cristo, para que você possa ter um foco definido nele, porque certamente se cumprirá na tua vida. Se cumprirá. Se você tem um desejo ardentemente de servir ao Senhor com todo o seu coração, certamente Deus vai favorecer você. Você não precisa ficar um cético, mas seja um homem, uma mulher de coração sincero em Deus, e que as suas habilidades e as obras que Deus deu para você fazer, você sirva ao Senhor com todo o teu coração. Você não precisa ser um grande pregador. As pessoas acham que servir ao Senhor é só aqui em cima. Não, irmãos. Tem tanta gente servindo ao Senhor no anonimato. Tem tanta gente fazendo tantas obras em Deus sem aplausos, mas estão fazendo com todo o coração. Eu sempre digo aqui, irmãos, a pior coisa que tem é você fazer a obra de Deus sem Deus. Porque às vezes você faz as coisas para Deus, mas Deus não está envolvido nisso. Deus não te chamou para fazer isso. Mas quando você entende que o que você está fazendo tem um propósito definido em Deus e um foco definido, certamente Deus te abençoará e cumprirá o seu propósito. Amém? Paulo não estava preocupado com a sua vida. Ele estava mais preocupado com a igreja do que com ele. Quando Paulo escreveu essa carta, foi mais ou menos no ano 53 a 58 antes de Cristo, depois de Cristo. E segundo os historiadores, 5 anos depois, ele foi decapitado por Nero. Isso não tem evidência, mas diz a história. Então quer dizer, ele está muito mais preocupado não com ele, mas com a igreja. E às vezes nós não entendemos isso. Muitos dizem: nossa, Paulo curou tantas pessoas, mas tinha um espinho da carne que não saía dele. Irmãos, a gente tem que entender o que a Bíblia está nos ensinando. Paulo está mostrando uma natureza humana. Por mais que Paulo foi usado por Deus de maneira grandiosa, Deus colocou um limite para ele entender que ele era humano. E ele começa o texto dizendo: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, um enviado de Satanás para me esbofetear. Para entender isso, o termo espinho na carne significava toda a perseguição que alguém tinha. Então não era um adultério, não era enfermidade, não era nada. Era para mostrar que ele era humano e ele seria totalmente perseguido, para mostrar que ele não era divino ainda. E tem muita gente aí que é usado um pouquinho só por Deus
e já tem nariz e escarcel, né? Aí daqui a pouco tá, louvado seja eu, glorificado seja eu mesmo. Então é isso que Paulo está dizendo. Para que eu não me ensoberbecesse, foi-me colocado um espinho na carne, um enviado de Satanás, para me esbofetear. Então quando Deus está fazendo uma obra por meio da tua vida, irmãos, Ele quer ser glorificado, não quer dar a glória para você. Então é Deus que faz, 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 é Deus que faz. Aleluia. Então Paulo, ele está dizendo isso, irmãos, cristãos, esqueça o teu passado, olha para o presente e estabeleça um foco, porque o futuro definido em Deus é certo que alcançará, é certo que vai chegar. E Paulo tinha essa preocupação. E a igreja de Éfeso, depois você vai ver, e ali eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em novas línguas, foram avivados. É isso que nós temos que entender, irmãos. Essa reunião aqui não pode ir embora da mesma forma. Nós viemos aqui com um propósito: exaltar, glorificar a Deus e ter resposta de Deus para as nossas vidas. Milagres têm que acontecer, sobrenatural de Deus tem que acontecer. Aleluia! Porque quando Ele está, irmãos, e encontrar você com esses propósitos definidos, certamente vai acontecer. E eu quero desafiar você nesta noite. Aleluia. Eu preciso perder 12 quilos. Correr não dá. Estoura os joelhos. Mas eu quero desafiar você a entrar numa corrida de fé, numa busca constante de fé. Esquecer que você não está em condições físicas para isso, mas espiritual você está. Se você não correr com o corpo, corre em espírito, né? Ela fala: pastor, nem o espírito dá, então põe a alma para correr. Irmão, mas nós temos que começar a acelerar. Nós temos que começar a acelerar. Amém? Não é parar por qualquer coisa, não é desanimar por qualquer coisa, é entender que nós temos um foco em Deus. Sabe, parar com aquele discurso pronto de quem não está exercendo fé. Eu falei: irmãos, tem uns irmãos que eu amo, mas toda vez que diz assim: como é que tá, irmão? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Irmão, não dá. Esse discurso, com Cristo no barco, tudo vai bem, não dá. Não dá, irmão. E outro: ai, pastor, o inimigo está furioso. Mas tem que estar, irmão. Porque se o inimigo não estiver furioso e amando você, está perigoso. O inimigo tem que estar furioso com você. Se não estiver furioso com você, alguma coisa de você está errado. Você entendeu, irmãos? Não dá. Não dá. Não dá, irmãos, não dá. Nós temos que viver uma vida pautada em fé. Em fé. Em fé. Eu estava vendo esse documentário, irmão, mas nasceu um calor dentro de mim, sozinho naquela sala. Até esqueci da mulher que estava longe de mim. Veio um calor, veio uma convicção dentro de mim, irmãos. Deus falava assim:
acelera, corre, começa a correr, porque Deus tem pressa. Aleluia. Começa a correr, irmão. Você que parou, sai do departamento médico, amém? E começa lá, ó, aquecer, porque Deus vai dar o sinal para que nós possamos correr. Escreve o que eu estou falando, irmãos. Acelera, não perca mais tempo, porque Deus quer fazer. Deus quer fazer. Mas como Paulo diz, o desejo de Paulo é que quando a presença, a vinda, ele tivesse aprovado. Aleluia. Sabe quando você passa por um processo seletivo, aí você olha, tem 2 vagas, tem 100 candidatos. Como é que você reage? Ai, Senhor, 100 candidatos. Meu Deus, eu não estou preparado. 2 vagas. Se tivesse 99, ainda eu teria a chance de ter uma. Tendo 100 candidatos, se tivesse 99, aí eu diria que eu estaria dentro. Porque eu tinha só um concorrente. Não estou tão ruim assim. Mas quando você tem a certeza de que você está preparado, você diz, só tem uma vaga, porque a outra já é minha. Sabe, irmão? É assim que Paulo está dizendo. Eu não alcancei ainda, mas eu sei quais são os meus ideais. Eu sei qual que é o meu propósito. Isso é certeza, irmãos. E quando vem, aí você fala, esse é meu. Essa certeza eu tenho. Se coloque de pé. Quantos vão correr comigo essa corrida de fé? Quantos vão correr essa corrida de fé? Irmão, eu quero desafiar você. Eu sei que muita gente aqui precisa ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Sabe, irmãos, uma vida de fé não é uma vida pautada em confissão positiva. É uma vida de certeza. É uma vida de certeza. Eu vou contar um testemunho aqui do meu irmão. O pastor Ala está ali. Acho que você foi batizado junto com ele? O meu irmão foi um dos últimos a se converter. Ele bebia, ele fumava. E quando ele aceitou Jesus, foi num momento muito difícil. E ele disse assim, eu não vou fazer nenhum esforço para parar de fumar. Se Deus é Deus e faz o que vocês dizem que fazem, no dia do meu batismo, eu tenho que parar de fumar. E ele continuou fumando. Fumou, até o dia que marcou o batismo dele. Você lembra disso? Aí ele desceu as águas do batismo, e quando subiu, não só deixou de fumar, como foi batizado com o Espírito Santo. Não fez nenhum esforço. Isso é convicção. Isso é certeza. Então, quando você começa a sua vida com o Senhor, ou propõe uma caminhada de fé, irmãos, é isso que Deus quer encontrar em nós. A convicção daquilo que Ele é e daquilo que você é. Fé não é confissão positiva, é certeza. É certeza.
Lembra quando Elias orou? Ele começou a orar e pedindo chuva. Ele pedia para o moço: o que você vê? Nada. O que você vê? Nada. O que você vê? Agora eu vejo. O quê? Uma pequena nuvem, mas é pequena. É do tamanho. Corre e diz para o rei que vai chover. Aí você fala: oh Senhor, o tempo está seco, né? Manda chuva. Aí você sai sem guarda-chuva. Aí chega em casa, vai lá, assiste o manda-chuva. Lembra do manda-chuva? Aí fala: já que não veio chuva, vou assistir o manda-chuva. Não funciona, irmãos. O que funciona é dar passos de fé. É a certeza de que Deus vai fazer. É isso que funciona. Nós sempre dizemos aqui: quer mover o sobrenatural? Dê passos no natural para que o sobrenatural aconteça. Pedro, quando viu Jesus andar sobre as águas, o que ele disse? Senhor, és tu? Manda aí. Então venha. Quer ter passos de fé? É loucura, irmãos. É isso que Deus quer encontrar. Eu quero desafiar você. Você que quer correr uma carreira de fé, sai do teu lugar. Nós vamos orar em fé. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas uma coisa eu sei. Eu saí de casa com uma certeza. E eu clamei: Deus, eu quero ver o teu sobrenatural nesta noite. O Senhor não mexeu no interior do meu coração e da minha forma durante esses 3 dias para não fazer algo sobrenatural. Deus quer nos encontrar, irmãos. Aleluia. Esquecendo daquilo que aconteceu, olhar o teu presente para que o teu futuro seja mudado nele. Sai do teu lugar enquanto eles vão adorando a Deus. Você tem alguns minutos, irmãos. O milagre sobrenatural vai acontecer nesta noite. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que querem contar e correr em fé, viver em fé, operar em fé. Aleluia. 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 Só esses aqui? Não, tem mais gente. Irmãos, é dar 360 graus na tua vida. É isso que Deus quer fazer. É mudar o teu por completo. Sabe o que é isso, irmãos? É você deixar de ser quem você é para ter o que Cristo quer que você seja. Viver uma vida em fé. Aleluia. Tem mais gente. Deus quer fazer coisa sobrenatural nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus quer mudar por completo a minha e a sua vida. Se essa carta fosse destinada a você hoje, direcionada ao seu nome, dizendo assim: olha, existe um passado que precisa ser apagado. Não importa as decepções, as frustrações, os erros. Deus quer que você hoje renove a sua força. Coloque o seu foco nele. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Irmãos, abra o teu coração. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de Deus mudar a tua vida. Escrever uma nova história. Uma nova história. Deus vai escrever. Enquanto eles vão adorar, você pode ainda sair do seu lugar. Aleluia.
Pode sair do seu lugar. Aleluia. Aleluia. O vazio foi criado pela palavra de Deus. Aleluia. Pela fé, somos justificados pela fé. Dia a dia transformados em Jesus, Filho de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, na recompensa conquistar em Jesus. Pela fé, os cativos são libertos pela fé, os doentes estão curados pelo poder que há em Jesus. Pela fé, na fraqueza somos fortes pela fé. Não temeremos a morte, crendo naquele que venceu. Em Jesus, Filho de Deus, levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, na recompensa conquistar. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, na recompensa conquistar em Jesus. Aleluia. Aleluia. Como que a senhora chama? Espera um pouquinho, tá muito alto aqui. Vem aqui, eu quero orar pela senhora.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém, queridos? Saia daqui para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus possa te encontrar com um propósito definido nele. Amém? Não deixe o diabo te roubar. Não deixe o diabo tentar te parar. Porque ninguém pode parar aquele que tem a convicção em Deus. Não é o cárcere, não é as perseguições, não são as dificuldades. São as certezas que vão fazer com que você desfrute do melhor dele. Amém? Para Deus não há impossíveis. Não há. Hoje, graças a Deus, você vive num país em que você tem liberdade para pregar o Evangelho. As perseguições são outras, mas a convicção continua sendo a mesma. Amém? Deus quer fazer grandes coisas em nosso meio. Irmãos, se apressa, viu? Você que está meio aí sem entender o seu propósito, se alinhe e peça para que Deus revele rapidamente o propósito que Ele tem na sua vida, porque tem grandes coisas para fazer. Senta só um pouquinho, nós já vamos encerrar e eu preciso dar alguns recados. Irmãos,